Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, nesse 16º domingo do tempo comum, nós vemos duas palavras e dois pensamentos que vão direcionar a nossa vida na nossa caminhada de fé. A primeira palavra, o primeiro pensamento, parte da leitura primeira do livro do Gênesis que nós ouvimos hoje. Primeiro pensamento, palavra, é a hospitalidade. Nós então ouvimos o episódio que Abraão acolhe na sua casa 3 homens. E esses 3 homens, para Abraão, era a presença de Deus na sua casa. Nós sabemos que na época de Abraão não se sabia de Santíssima Trindade, não se falava de Trindade, mas os padres da igreja, no início do cristianismo, falavam que nesse texto, a presença desses 3 homens na casa de Abraão é uma prefiguração da Santíssima Trindade. Mas isso é um pensamento dos padres da igreja. Porque Abraão veio 1850 anos antes de Cristo. Portanto, não se tinha esse pensamento da Trindade. Mas o que nós percebemos no texto é que para Abraão, aqueles 3 homens era a presença de Deus na sua casa. E é interessante nós olharmos no texto que nós vamos ver que estavam 3 homens na casa de Abraão. Mas quando ele ia se dirigir a esses homens, ele não se dirigia a esses homens no plural. Entrem, sentem-se, fiquem à vontade. Ele se dirigia no singular, como se tivesse uma pessoa. E aí, por isso que nós entendemos que nesse texto está a presença de Deus na casa de Abraão. E aí nós vimos que Abraão prepara o melhor pão, assa um bezerro, prepara a coalhada e serve o melhor que tem na sua casa para esses homens que visitam. Aprender e entender a hospitalidade é abrir as portas da nossa casa, da nossa vida para Deus. O livro do Apocalipse nos diz que Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Nós precisamos ter claro que Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer entrar na nossa casa. Deus quer fazer morada conosco. Por isso que, assim como Abraão recebe a visita de Deus, acolhe bem esses homens, a graça acontece na vida dele. Tanto que no final da leitura se diz: daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara terá o seu filho. É interessante que Abraão já tinha desistido da ideia de ser pai. Ele e Sara já estavam em idade avançada. Os dois eram estéreis. Então Abraão tinha perdido a esperança de ser pai, de ter um filho. Mas a partir do momento em que ele abre as portas da sua casa, da sua vida, da sua família, para aqueles que ele enxergou a presença de Deus, ali a graça aconteceu. Talvez o que está faltando para nós é isso: abrir a nossa casa. E não só o lugar onde nós moramos, mas casa
significa também a nossa existência, nossa vida, o nosso ser para Deus. E aquilo que Deus fala para nós no Apocalipse, que Ele está à porta e bate, Ele está também na porta do nosso coração, pedindo morada na nossa vida, pedindo morada na nossa existência. E aí que nós vamos abrir nosso coração, nossa vida, e até a nossa casa física, onde nós moramos, nós vamos abrir para que Deus ali faça morada. E aí realmente nós podemos dizer com toda a convicção da nossa vida: Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Por quê? Porque nós nos abrimos. E como várias vezes eu já disse a vocês, Deus respeita a nossa liberdade. Se nós não abrirmos a nossa casa, a nossa vida para Ele, Ele não vai arrombar para forçar a entrada. Não. Se nós não abrirmos, o Senhor vai entender que nós não queremos Ele na nossa vida. Por isso é fundamental nós entendermos que Deus quer se fazer presente lá na nossa casa, na nossa vida, em todas as nossas situações. E nós vamos ter que entender essa realidade. Nós vamos conseguir viver isso se nós formos hospitaleiros. Ou seja, Senhor, entra, como falava naquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Deus precisa se fazer presente na nossa casa, na nossa vida. E aí, quando nós sentimos Deus agindo, a presença dEle conosco, o que nós fazemos? Nós damos o melhor para Deus. Nós oferecemos o melhor da nossa vida para Deus. Porque Ele está com cada um de nós. Ele está na nossa vida. E é aí que nós vamos caminhando na força e na certeza de que nossa vida é conduzida pelo Senhor. A segunda palavra, pensamento, que aparece na liturgia desse 16º domingo do tempo comum, é o ativismo, ou escolher a melhor parte. Quando nós olhamos para esse evangelho, talvez nós pensamos que Marta é a vilã porque está fazendo um monte de coisa e Jesus chamou a atenção dela. Maria é a vilã porque está lá sentada aos pés de Jesus sem fazer nada e olhando a outra sobrecarregada. O objetivo desse evangelho não é mostrar para nós quem está certo e quem está errado. Mas o objetivo do evangelho de hoje é mostrar para nós a fonte de equilíbrio da nossa vida. Por quê? Nos dias atuais, nós somos tomados por uma correria exagerada. Ou seja, fazemos, e chega no fim do dia, nós chegamos à conclusão: nossa, parece que eu não fiz nada, parece que esse dia foi curto, parece que as horas não deu para fazer o que tinha que fazer. Isso porque o dia continua tendo as suas mesmas 24 horas de sempre. Mas o que acontece? Nós nos tornamos tão acelerados que parece que o tempo também está acelerado. E aí, o tanto de coisa que nós vamos pegando para fazer, e vai fazendo, a hora que nós percebemos, nós não conseguimos fazer nada e não olhamos à nossa volta aquilo que é importante para nós fazermos. Por quê? Aquilo que é importante acabou sendo sufocado pela correria da vida. Hoje, o que Jesus quer nos ensinar é sentar aos pés dele
para escutá-lo. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse evangelho é que Jesus vai à casa de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Só que Lázaro não aparece no evangelho de hoje. Mas essa casa que Jesus vai no evangelho de hoje é muito frequentada por Jesus. Quando Jesus queria dar uma pausa na missão, quando ele queria se afastar um pouco da multidão, ele ia até Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, para ali fortalecer o vínculo, a relação com esses 3 irmãos. E é interessante que o evangelho fala que Lázaro não estava. Então, pelo princípio judaico, Jesus não poderia entrar na casa delas sem a presença do homem. Um judeu nunca entrava na casa de uma mulher sozinho. E se fosse seguir o princípio judaico, Jesus não poderia entrar na casa de Marta e de Maria, porque não tinha nenhum homem na presença com elas ali. Mas Jesus vai, ele é bem cuidado, bem atendido quando está na casa dessa família, que é o seu refúgio, que é o seu porto seguro. Mas também é a família do qual Jesus também se sente sossegado, se sente tranquilo, porque é a família que se abre à graça dele. Mas, ao olharmos para o episódio de hoje, nós precisamos, primeiro, tomar cuidado com o ativismo. Hoje todos nós estamos tomados pelo ativismo. E aí, nós estamos perdendo a melhor parte. Qual é a melhor parte da nossa vida? Escutar a voz de Deus. Às vezes, tantas pessoas chegam e falam assim: ah, padre, eu não escuto a voz de Deus, eu não escuto aquilo que Deus fala para mim, eu não sei qual é a resposta do meu problema, porque Deus não me falou. Primeira coisa, a gente não pode ficar esperando Deus vir do céu na sua carruagem de fogo e falar: fulano, faça isso, que é assim que você tem que fazer. Acho que é assim a voz de Deus. Ele não vai fazer isso, mas Deus fala conosco por meio dos sinais dos tempos, por meio de sinais na nossa vida. E esses sinais é a sua palavra na Sagrada Escritura, são pessoas, é algum fato que de repente acontece na nossa vida ali, nós não estávamos esperando, e esse fato é a resposta de alguma situação. Ou seja, é assim que Deus vai falando conosco. E se nós não pararmos, não sairmos do ativismo, não tiver o tempo de estar aos pés do Senhor, nós não vamos ouvir, nós não vamos encontrar a resposta das situações que Deus quer que nós façamos, das atitudes que o Senhor quer que nós tomemos na nossa vida. Por isso, Marta e Maria nos ensina uma coisa: primeiro, tomar cuidado com o ativismo. Hoje todos nós aqui, sem exceção, talvez até os aposentados da nessa também dimensão, estamos vivendo um ativismo exagerado da nossa vida. E não estamos tendo tempo mais para nada. Por isso nós precisamos desacelerar um pouco, porque o tempo passa, a nossa vida passa como um sopro, e talvez a hora que nós acordarmos para a vida vai ser tarde. Nós vamos perder tempo precioso com a nossa família. Nós vamos perder tempo precioso, para quem é casado, com a esposa, o marido, com os filhos. Nós vamos perder tempo precioso de coisas que a vida e o mundo oferecem para nós, coisas boas e saudáveis, oferece para nós. Por quê?
quê? Porque nós estamos sempre correndo. E aí, quando talvez chegarmos lá nos nossos 90 anos, nós vamos, puxa, agora eu não tenho força para fazer mais nada, agora eu não consigo fazer mais nada, perdi a oportunidade, perdi o tempo. E realmente, o ativismo vai comendo a nossa vida, o nosso tempo, de tal forma que nós não recuperamos aquilo que foi perdido. Nós não recuperamos aquilo que nós deixamos a correria engolir e nos escravizar. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com essa situação. Jesus não está falando para nós aqui, não tem que trabalhar. Não é isso. Até porque a palavra de Deus fala para nós: quem não quer trabalhar também não deve comer. Então nós temos que trabalhar, sim, é preciso trabalhar, mas não sermos escravos do trabalho, dos afazeres, de tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Por quê? De hoje para amanhã a gente pode morrer e o mundo vai parar por causa disso? Se a gente faltar amanhã, o mundo vai parar? Não. Vai continuar a sua marcha sem nós. Por isso que se desgastar por tudo aquilo que nós vamos fazendo na nossa vida, vai fazer com que nós percamos o nosso valor humano. E escolher a melhor parte implica para nós escutar a voz de Deus. Quanto que Deus vai falando conosco no nosso dia a dia, quantas situações. Escolher a melhor parte é ser um pai e uma mãe presente na vida dos seus filhos, se você é casado. Escolher a melhor parte é ser um bom marido, uma boa esposa, naquilo que você tem que fazer na sua missão de marido e mulher. Ou seja, a melhor parte que nós escolhemos é fazer o bem, é o que vai edificar a nossa vida. E a atitude de Maria de ficar sentada aos pés de Jesus, no mundo bíblico, sentar aos pés do Mestre significa que você está sendo discípulo do Mestre. Nós temos que nos tornar discípulos de Cristo. E ser discípulo de Cristo é ouvir a Cristo. Ouvindo Cristo, nós vamos dar o rumo certo para a nossa vida, nós vamos fazer bem a missão por qual nós somos chamados, cada um no seu estado de vida. Nós vamos fazer bem aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas para isso é preciso desacelerar. Uma coisa importante: dentro de um dia que tem 24 horas, nós precisamos tirar 1 hora para uma parada. 1 hora. Parar totalmente. Dentro de uma semana que tem 7 dias, nós precisamos tirar 1 dia para descansar, para nós, para parar. Dentro de um mês que tem 30 dias, nós temos que tirar 1 semana para parar, diminuir o ritmo. Dentro de um ano que tem 365 dias, nós precisamos tirar 1 mês para dar essa parada. Não é bonito uma pessoa que diz assim: faz tanto tempo que eu não tiro umas férias. Não é bonito isso não, está errado. Isso está errado. Nós precisamos parar, porque a nossa vida, o nosso todo, nosso ser não aguenta esse estilo de vida, essa correria que nós estamos vivendo hoje. Por isso é preciso parar e escolher a melhor parte, porque se nós continuarmos desse jeito, nós não vamos escutar a voz de Deus, nós não vamos escutar a voz da nossa família, nós não vamos escutar o nosso próximo, e aí a hora que perceber, já vai ser tarde demais. Que nós possamos pedir ao Senhor a força de Marta
para termos sempre a disposição de trabalhar e o desejo de Maria de estar aos pés do Senhor, para escolher a melhor parte da nossa vida. Assim, harmonizando essas duas coisas, nós seremos plenamente felizes. E termina a nossa reflexão contando uma breve historinha. Uma vez uma menina chegou para o seu pai e disse assim: papai, quanto custa 1 hora de trabalho sua? Aí o pai respondeu: R$ 2,75. Uma suposição. Aí a filha falou assim: papai, me dá R$1. E aí esse pai ficou bravo, falando: você não vê que eu trabalho demais, eu tenho muita coisa para fazer, a minha vida é muito ocupada, e você vem me pedir dinheiro? Onde já se viu uma coisa dessa? Com tanta coisa que eu tenho que fazer, você vem me pedir dinheiro? E aí essa resposta chateou a menina, né? A menina foi dormir chateada, e o remorso bateu no pai. Aí no meio da noite o pai vai lá, acorda a sua filha e fala: olha, filha, você tinha me pedido R$1 e eu fui muito grosso, muito bruto, está aqui R$1 que você precisava. Aí a menina: obrigado, papai. Pegou uma caixinha debaixo da cama, inteirou com mais R$1,75 que ela tinha, dando R$2,75. Aí ela pegou e entregou para o pai e falou: toma, papai, está aqui 1 hora do seu tempo de trabalho para que você dê atenção para mim. Ou seja, essa história nos mostra o quanto nós precisamos parar, tanto para ouvir a Deus, como para ouvir aqueles que fazem parte da nossa vida. Escolher a melhor parte significa viver com Deus e viver com aqueles que fazem parte da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter essa consciência.